Quantos livros de língua portuguesa que não são brasileiros você já leu? Posso apostar que não são muitos. Por que será? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu trouxe uma questão que eu gostaria de pensar com vocês. É algo que vem assim trabalhando na minha cabeça há muito tempo. Por que no Brasil, que é um país de língua portuguesa, nós não lemos literatura lusófona, literatura em português produzida por outros países que também falam português? Porque a língua é uma das primeiras coisas para unir as pessoas, né? Então, além de Portugal, Brasil, temos aí Angola, Moçambique, Timor, existem outros países. Mas bom, aí você vai dizer, pô, Adriana, nem literatura brasileira o povo tá lendo, mas isso aí já é uma outra discussão. Entre as pessoas que leem, as pessoas que consomem, que gostam de livros, é muito difícil nós encontrarmos pessoas que leem outras coisas originárias da língua portuguesa que não sejam livros brasileiros. Então, nós vamos ler autores de língua inglesa, muitas vezes a gente conhece ou já leu, autores russos, algumas vezes até autores argentinos, nossos vizinhos, embora também, vamos falar a verdade, que não são muitos os que nós lemos, mas pode acontecer. Mas esses autores de outros países de língua portuguesa não chegam até a gente. Os portugueses ainda chegam de vez em quando com a literatura clássica, por exemplo, essa de Queiroz, mais recentemente literatura contemporânea de José Saramago, mas são exceções. Então, assim, a gente vê em relação à imigração, Portugal é o país da Europa que mais recebe brasileiros pela facilidade com a língua. Por que com a cultura, com a literatura isso não acontece? É bem verdade que não é privilégio da literatura, nós também não assistimos filmes de língua portuguesa. E isso acaba sendo muito triste, porque nós temos uma herança cultural que vai além da língua também, né? É uma facilidade, não precisa de tradução. Pô, quando a gente chega em Portugal, a gente tem aquela sensação de se sentir em casa, não apenas pela língua, como pela arquitetura, como a culinária, é aquele diferente igual. Eu nunca fui em países da África que falam português, mas eu já conheci pessoas da Angola, Moçambique, e a gente consegue se comunicar com uma estranheza, mas que é muito legal. E ler livros desses países com uma cultura que tem uma base, que comunica, que conversa com a nossa, deveria ser algo muito praticado, incentivado, se não nas escolas, pelo menos nas universidades. Mas não é isso que acontece. Então, eu acho que por que não a gente tentar buscar, já que esses livros não vêm até nós, já que a gente não ouve falar deles nos jornais e nas escolas, acho que as pessoas que têm interesse pela literatura e gostam, poderiam tentar vencer essa barreira e ir buscar esses livros. E dando aqui a minha contribuição, eu vou deixar a indicação de um livro muito legal que eu li há alguns anos atrás, e vejam só, eu fui conhecer esse livro na França, com uma brasileira que morava em Paris, que me indicou, e eu adorei. É o livro de um angolano, José Eduardo Agualusa, e ele escreveu um livro muito legal chamado Nação Crioula. E é um livro onde ele ressuscita aí um personagem de Queiroz, o Fradique Mendes, que é um aventureiro, e que se apaixona por uma ex-escrava, a Ana Olímpia. E o livro, ele é todo epistolar, é nas cartas que ele e a Ana escrevem, trocam, e a gente conhece a aventura deles, que vai da Angola, passando ali por Pernambuco, Bahia, voltando para Lisboa. Então eles fazem todo um périplo com a aventura deles, porque a Ana Olímpia, que se apaixona pelo Fradique Mendes, ele aventureiro, ela ex-escrava, mas que, enfim, saiu dessa situação de escravidão, e a gente vê como funcionava essa sociedade escravocrata da segunda metade do século XIX, e as diferenças, as comunicações, o tipo de práticas da África, Brasil e Portugal. E aí você tem um retrato dessa sociedade e com coisas muito interessantes que não vêm sendo tratadas com
tanta frequência na literatura, como, por exemplo, essa possibilidade de ascensão social, de escravos que não são mais escravos e que têm eles próprios escravos depois, como que fica essa mistura, o movimento abolicionista. Então é um livro, um romance histórico muito bacana, aí desse angolano que escreve muito bem. Deixo aqui a minha dica, se você já leu ou pretende ler, deixa aqui nos comentários e, por favor, conte pra mim o que você já leu de literatura em português que não seja brasileira. Me indique, diga aqui, vamos trocar, conto com as dicas de vocês. Até a semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.